Namastê. É assim que na Índia as pessoas se cumprimentam. E é assim que eu saúdo você, leitor, pronto a receber conceitos fundamentais da astrologia védica. Namastê em sânscrito pode ser traduzido livremente como: o Deus que habita em mim saúda o Deus que há em você. Porque para os hindus, Deus está em todas as coisas, inclusive dentro de nós. E isso explica muita coisa. Nosso olhar ocidental tende a ver com suspeita e quase desdém o culto ainda primitivo ao sol, à lua, aos animais. Mas isso muda ao compreendermos o hinduísmo. Como aquela, dentre as 4 religiões seculares, as outras são judaísmo, islamismo e cristianismo, que a cada etapa de sua própria evolução não rompe com as tradições anteriores, ao contrário, se abraça. Assim, os primeiros cultos à natureza são permitidos e permanecem, enquanto outros vão se agregando. Esse grande guarda-chuva místico só pode acolher a tudo e a todos, porque seu princípio básico é exatamente este: Deus está em tudo e em todos nós. Abre-se então caminho para uma afirmação fora do lugar comum. Se Deus habita todo homem, o homem também habita Deus. Isso nos leva a um dos relatos sobre a origem da astrologia védica. Um dia, os deuses perceberam que seus cabelos estavam ficando brancos. Foi aí que se deram conta de que, apesar da diferença de escala, o tempo também passava para eles. Essa constatação os abateu profundamente. Então, para que tivessem alívio, Vishnu, o mantenedor do universo, transmitiu a Brahma, a astrologia védica, uma chave para o enigma de nossa existência, um modo de compreendermos por que estamos aqui, para onde vamos e de onde viemos. Já observamos aqui, não, as 3 manifestações da Suprema Personalidade que ele chama de Brahman, né, que é a energia da Suprema Personalidade, aquela aura, né, de energia que emana dele. Então aquilo é conhecido como Brahman. Toda a energia, né, que manifesta-se dele é o Brahman. Depois ele fala também do Paramatma, né, que é o que nós estamos falando aqui, ou seja, o Deus que habita em nós, em cada um de nós. Então quer dizer que a Suprema Personalidade, ela está dentro do seu coração, e através de certos processos do yoga, você conseguiria acessar, né, essa porção da Suprema Personalidade dentro de você. E depois você tem a outra manifestação, que é o Bhagavan. Bhagavan, que é, na verdade, a própria personalidade de Deus, né? Então, nesse caso, a própria personalidade, ele eventualmente aparece aqui no nosso mundo, em outros mundos também, com um avatar, né? Ou seja, uma pessoa que descende eventualmente, né? Então existe essas 3 manifestações, pelo menos, não? E isso que você disse, que o Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em você, é interessante justamente para a gente poder sempre, quando a gente falar Namastê, né, a gente lembrar, né, da Suprema Personalidade. Agora, você vê que essas religiões que você citou são realmente seculares, mas o que é interessante mesmo, livre de preconceito naturalmente, né, sem você ficar querendo defender o seu peixe, mas você vê que todas as religiões, elas têm algo muito em comum. Todas elas tentam levar você para alguma dessas facetas que nós falamos aqui, ou seja, ou você se aproxima de Deus como uma energia, né, ou seja, Deus não é uma pessoa, é uma energia. Então Deus é uma pessoa, né, como nós vemos aqui, por exemplo, no cristianismo, né, que a gente considera que Deus é uma pessoa, uma personalidade. Mas o yoga diz aqui, não, que você pode alcançar Deus através da sua meditação, através do seu processo iógico também, né, ou seja, você encontrar com Deus dentro do seu coração. Então todas as religiões dizem a mesma coisa, né, então não existe uma que seja melhor do que a outra, né, todas são positivas nesse aspecto, né? Cada uma delas levando a pessoa a um caminho, né, diferente para alcançar
Agora, outra coisa que você comentou aqui interessante foi a questão do culto à natureza, porque o culto à natureza é uma coisa que nós esquecemos como fazer. A gente não sabe mais como nos relacionarmos com a natureza, a gente não tem mais os sentidos, né? A gente não tem mais o conhecimento, a sabedoria para entender o que a natureza quer. A gente não sabe se vai chover, se vai fazer sol, não sabe se vai ventar, enfim, a gente não tem nada, nem noção nenhuma se pássaros voam, se insetos se mexem, se animais fazem isso ou aquilo. A gente perdeu totalmente essa conexão com a natureza, essa conversa com a natureza, né? Então é uma coisa muito importante a gente voltar, né, ao nosso estado natural, onde você vai perceber que qualquer ação que você faça, ele causa impacto na natureza, né? Então é muito importante você tentar causar o mínimo de impacto possível, né, na natureza, justamente para você não acumular karma, não é verdade? Agora, o texto mesmo que você comenta é justamente sobre o tempo eterno. Comentou também ali sobre uma história sobre os devas, quando os devas notaram que eles também estavam envelhecendo. Mas em outras escrituras, principalmente no Surya Siddhanta, ele fala de que o tempo é uma substância também que existe dentro do universo, é uma substância material. Então o tempo ele é um dos elementos materiais, apesar de não ser um elemento denso, né, como por exemplo a terra, a água, o ar, né, são coisas que são mais perceptíveis, né. O tempo ele já não, o tempo ele é uma coisa sutil. O tempo então se diz que é uma junção, não, de elementos sutis, né, o elemento ego, né, com as águas do oceano causal, né? Então são elementos extremamente sutis quando ainda a matéria não tem densidade ainda, né? Ele só tem as intenções. Então ali ele comenta que existem dois tipos de tempo, né? Ele chama de murta e amurta. Então quer dizer que essa substância material que é o tempo, ele acaba penetrando, não? Cada um dos átomos do universo, cada uma das partículas universais, cada uma das energias universais, quando ela surge, ela já vem dentro esse elemento tempo. Quer dizer que o tempo ele sempre vai existir para todas as pessoas, todos os seres vivos, né? Inclusive que ali ele comenta que esse murta e amurta, que quando é um ser vivo, não, o tempo ele tem uma ação diferente para esse ser vivo. E quando é uma coisa inorgânica, né, por exemplo, uma pedra, o tempo tem uma outra função para essa coisa que é inorgânica. Então vejam aqui que existe, né, uma engenharia também relacionada com a função tempo. Isso é uma coisa realmente extraordinária. Você comenta também aqui uma coisa interessante, que o conhecimento védico, especificamente não a astrologia védica, ela dá pra gente essa questão de você saber de onde você veio e para onde você vai. Quer dizer que essas respostas são realmente muito difíceis de serem obtidas, a não ser, não, é claro, em estados alterados de consciência, mas racionalmente falando, não, nós notamos que a única forma de você entender sobre isso é com a astrologia védica. Não existe outro caminho.